Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos Olá, muito bem-vindos! boa noite, muito bom estar aqui de novo com vocês. Mais um Sextou com as Nutris. E hoje o nosso tema é: por que os rótulos são importantes? Por que, Luana, os rótulos são importantes? Vamos começar a falar um pouco Nossa, sobre isso? vamos lá, tem tanta coisa, né, relacionada aos rótulos dos alimentos que a gente pode falar, que é um tema que vai ser difícil, né, na verdade, falar dentro. A gente já fala pouco porque a gente gosta de falar pouco, né? Somos pessoas que quase não falamos, mas esse tema realmente é um tema muito relevante, é um tema não só importante para a gente que é profissional da área de saúde, mas para a população como um todo, porque na verdade eu falo assim, a grande importância, se eu pudesse resumir numa frase, o rótulo é a comunicação do produto com o consumidor, né? E a gente tem que usar essa ferramenta para fazer escolhas alimentares melhores, mais saudáveis, porque ali o rótulo ele tem todas essas informações em relação aos ingredientes, aos tipos de ingrediente, as quantidades de ingrediente, né? A gente tem um rótulo nutricional que vem falando ali das calorias, dos principais macronutrientes. Então, quando a gente fala de importância, a grande importância seria essa, né? É a partir daquele rótulo que eu, como consumidor, consigo identificar o que eu estou comendo. Aí vocês vão perguntar assim, nossa, mas às vezes tem cada palavra ali tão complicada, né? Como é que a gente vai saber? Porque é isso, pega, principalmente quando a gente pensa em aditivos, né, alimentares, que muitos dos alimentos industrializados têm esses aditivos, e a gente vai ler ali, a gente acha aquela informação meio confusa. Ah, mas não sei nem o que é isso, que nome é esse? Né? E é complicado para a gente, que é da área de saúde, quem dirá para um leigo. Então, apesar de todas essas dificuldades, quando a gente lê o rótulo, a gente tem, né? Opa, tem o nome de uma substância química ali que eu não conheço, então é possível que, se isso não é um alimento que está na natureza, é algo que provavelmente vai vir a fazer mal para a minha saúde. Então, de uma forma geral, é esse o pensamento que a gente tem quando a gente lê os rótulos. Bom, tentar simplificar e resumir aqui o máximo para vocês, né? A gente tem dois tipos hoje de legislação em relação à rotulagem. A primeira que a gente chama de rotulagem geral. A rotulagem geral, ela fala, né, sobre os itens obrigatórios que todo rótulo deve conter. Então, tem ali o nome do produto, e quando a gente fala nome do produto, é a designação daquele produto, não é o nome comercial. Então, a lei permite, claro, que a gente utilize uma marca comercial, mas logo próximo à marca tem que ter o nome do produto. Eu vou pegar um exemplo clássico, eu gosto muito de falar em aula, maisena. A gente nunca fala assim, fala, eu vou no mercado comprar amido de milho. Tá? Às vezes a gente assim, vai lá e compra maisena mais barata. Isso aí. Mas não é. Maisena é uma marca registrada, marca de um produto, né? E esse produto é amido de milho. Se a gente for ver a embalagem da maisena, vai ter lá maisena em destaque, porque aquela é a marca, mas embaixo vai ter amido de milho. Então, isso é obrigatório ter. É claro, né, que a gente já tem as marcas que são estabelecidas no mercado. A gente tem para chocolatado, que é a marca do Nescau, né? Na maisena, que eu falei, da amido de milho, que é a maisena. Deixa eu ver um outro assim, arroz Tio João. Então, a gente tem algumas marcas que já são, né, estabelecidas no mercado, mas independente da marca, tem que vir o nome do produto, realmente o que aquele produto é. Aí vem o peso que tem na minha embalagem. Para conservas tem que vir o peso do conteúdo líquido, o peso drenado. O que seria esse peso drenado? É o peso do alimento sem o peso da conserva, o que realmente tem de alimento ali. Validade. A validade, ela é uma informação importante porque ela está relacionada à segurança do consumo daquele alimento. Então, quando uma indústria estabelece lá, o alimento é válido até dia 28, né, de agosto de 2021. Significa que se eu comer no dia 30 de agosto de 2021 eu vou morrer? Não, não vai. Né? E essa é uma dúvida que muita gente tem. Ah, mas então por que eles colocam? Porque ali a indústria, como um todo, ela trabalha com uma margem de segurança, né? Então, ali, até aquele momento, ela se responsabiliza
por aquele alimento. A partir daquele momento, ela não se responsabiliza mais. E o que é importante, a gente como nutricionista, né, ficar muito atento à questão da validade. E sendo muito sincera com vocês, às vezes em casa mesmo, venceu ontem, não tem problema, a gente abre, come, porque a gente assume o risco. Cheira, né? A gente cheira. Cheira, tá com cheiro bom, tá com uma cor boa, se for um biscoito você come uma pontinha, tá crocante, vambora. Não vou morrer. Normalmente é assim que a gente faz, mas em casa, porque a gente assume o risco pra gente, né? Quando a gente vai trabalhar em restaurante, é proibido a gente utilizar qualquer alimento que esteja vencido. Inclusive, quando a gente abre um alimento, a gente tem que etiquetar ele novamente com uma nova data de validade. Todo alimento tem lá na embalagem, após aberto, consumir em tantos dias. Né? E a vigilância sanitária ela vai em cima disso. Nós, como os responsáveis técnicos daquele restaurante, a gente responde criminalmente, gente, se a gente utiliza um alimento vencido. Então, a validade, ela é uma informação muito importante que vai garantir a segurança que o consumidor tem de comprar aquilo e consumir. E, às vezes, o mercado ele usa muito isso como marketing. Uma vez eu estava num mercado grande, assim, aquelas promoções do dia, aquela bandejinha de iogurte com 6 copinhos de iogurte, de R$ 3,99 por apenas 99 centavos. Aí todo mundo vai, blá, 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 blá. Lá vai lá, compra e leva. Nossa, mas tá muito barato. Aí a gente, esperto, né? Fala assim, vou ver a validade disso. Vencer no dia seguinte. Aí você para pensar, as pessoas levando 3, 4 bandejinhas de iogurte, qual é a família hoje que consumiria aquilo em um dia? Vamos fazer uma conta, 4 vezes 6 copinhos, 24 copinhos. Uma família média aí que tem de 3 a 4 integrantes, olha, e não vai consumir aquilo vencido. Volto a falar, não tem risco iminente para a saúde a princípio. Claro que vai depender do estado de saúde daquela pessoa, tem vários fatores que vão influenciar, tá? Então, a validade, ela é importante, como eu disse, para garantir a segurança. Temos o nome do fabricante, tanto do fabricante como embalado por, distribuído por, todas essas informações têm que estar lá, porque todo mundo é corresponsável juridicamente por aquele produto, né? Então, ele tem que estar ali com o saque, com o número do saque, o caminho, para qualquer problema que o cliente tenha, entrar em contato. Deixa eu ver. O número do lote. O número do lote ele é importante porque está relacionado à rastreabilidade. Vamos pegar uma situação hipotética, comprei um produto, que esse produto teve algum tipo de problema e eu vou ligar lá para a fábrica, para o saque. Comprei um produto que veio mofado, ele veio com bicho, ele está estragado, mas está dentro da validade. A primeira coisa que eles vão perguntar é assim, qual é o número do lote? O número do lote ele tem a ver com a rastreabilidade da produção. As indústrias, elas têm todo esse controle de qualidade e eles conseguem identificar talvez onde é que foi o possível erro para aquele produto não estar dentro da qualidade que aquela indústria, né, almeja. E aí eu deixei por último, mas não porque é menos importante, pelo contrário, eu acho que é o mais importante, que ele está dentro da rotulagem, que é a lista de ingredientes. Né? Às vezes, muito mais importante do que a gente pegar aquela tabelinha de valor nutricional, né, Camila, e ver lá, ele tem tanto de caloria, ele tem tanto, mas vai ver quais são os ingredientes que estão gerando aquela caloria. Exatamente. Nutricionalmente, aquilo vai ter um impacto nutricional muito maior para a manutenção e para a promoção da saúde do que simplesmente você ver o número de calorias. Por quê? Vou resgatar lá atrás, né, aquela lei da qualidade, lá das leis da alimentação. Todo carboidrato, que foi um pouquinho que a Camila falou na semana passada do açúcar, todo açúcar é carboidrato. 1 grama daquele açúcar vai gerar 4 quilocalorias. Mas nutricionalmente, eles não são iguais, por causa de processamento, de substâncias químicas, né? Então, é mais ou menos esse raciocínio. Eu tenho lá um total de carboidratos, mas vamos lá na lista de ingredientes e ver que tipo de carboidrato é esse. Né? É um carboidrato simples? É um monossacarídeo? É um disacarídeo? Açúcar? Né? E eu gosto muito de falar de açúcar em rótulo, porque as pessoas às vezes pensam assim, mas não tem açúcar. Né? Aí você vai lá Aí você vai no rótulo, tem frutose, tem maltodestrina, né? Tem açúcar invertido. Aí fala assim, mas ele tá falando que não tem açúcar. Xarope, né, Luana? Tem muito xarope de glicose, né? Aí fala assim, mas ele descreveu lá
que não tem açúcar. Por quê? Açúcar é sacarose. Né? Aí olha a importância, para puxar um pouquinho da sardinha, a gente saber de química dos alimentos. Né? Quando um alimento fala, vou pegar um exemplo de suco, que isso é muito comum ver em suco industrializado, né? Aquele suco de caixinha. Chega e fala assim, sem adição de açúcar. Aí você vai ver lá, tem um monte de açúcar, mas é xarope de glicose, é a frutose da própria fruta. Aí fala assim, ué, mas então é propaganda enganosa? Não, ele está falando que ele não adiciona sacarose. Realmente não tem sacarose, né? Exatamente. Aí, o grande risco disso, diabético, que ele vai ver lá na frente, não tem adição de açúcar, opa, esse eu posso tomar. Então, olha a importância de, além da gente ver, né, aquela informação no nutricional, na minha tabela, a gente saber a lista de ingredientes, a gente conseguir ter a percepção de quais são aqueles ingredientes. Mais importante, a gente orientar o nosso paciente ou o nosso cliente a fazer essa leitura de forma correta. Né? Porque quando eu vou lá e vejo lá, vou não querendo crucificar os sucos, tá, gente? Mas eu vou pegar o suco de novo como exemplo. Lista de ingredientes. A lista de ingredientes está em ordem decrescente. Então, o que é isso? Do ingrediente proporcionalmente maior quantidade para o ingrediente de menor qualidade e, no final, todos os aditivos químicos que a gente tem ali. Aí você vai lá, suco de fruta, suco de uva. Vou pegar o suco de uva, que é bacana, porque vocês vão ver que é suco de maçã, não é suco de uva, né? Aí você pega lá, suco de uva, primeiro ingrediente, água. Segundo ingrediente, xarope de glicose. Terceiro ingrediente, suco concentrado ou polpa de maçã. Quarto ingrediente, polpa de uva. Então, quando a gente vai ver, é suco misto de maçã com uva, que na verdade é água com açúcar e uma menor quantidade de polpa de fruta. Então, hoje, tem vários tipos de suco. Tem uns sucos que são bem bacanas, que são 100% integrais na prateleira, e que se você vai ver a lista de ingredientes, realmente é só a fruta ali, pasteurizado, por isso que ele consegue. Ele coloca um acidulantezinho, né, um ácido cítrico, às vezes, só para segurar ali na prateleira, né, mas que são sucos que realmente valem a pena. Então, olha a importância, na hora de eu estar escolhendo um alimento, quando eu estou lendo uma lista de ingredientes, eu conseguir fazer essa escolha. E aí eu falo que um dos passeios que eu mais gosto de fazer é no mercado. Adoro no mercado. Mas eu não gosto de ir no mercado com criança, não. É chato, tem criança que pede para comprar tudo, fica perturbando. Eu gosto de ir no mercado sozinha. Eu pego, eu olho tudo, eu leio tudo, eu compro o produto porque a embalagem é nova, é diferente, aquilo me chama atenção, né? E aí eu gosto de ver as informações que tem ali. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Tudo isso que a gente falou agora está relacionado a essa rotulagem geral dos alimentos. Tem alguns outros aspectos que eu não vou me aprofundar, tá? Mas assim, todo alimento tem que colocar no final da lista de ingredientes se contém ou não contém glúten. Tá? Não é porque o glúten faz mal, gente, não é porque o glúten é um grande vilão da dieta, não é nada disso, é por causa dos celíacos, né? E até se tiver contaminação cruzada, a gente tem que colocar. A mesma coisa acontece com os alergênicos, então a gente tem uma lista de alimentos alergênicos, né? Camarão, crustáceos, as nutes, né? As amêndoas como um todo, os ovos, então tem que colocar soja. Atenção, alergênicos, pode conter traços de soja, isso é contaminação cruzada, porque às vezes na indústria, o mesmo maquinário que faz aquele biscoito, né, que a princípio não tem nenhum material que teria glúten, nenhum ingrediente que teria glúten, mas já rodou algum alimento que tem glúten, ele pode ter contaminação cruzada até pelo próprio manipulador. E eu tenho que trazer todas essas informações no rótulo. Como eu disse, o rótulo ele é a ferramenta de comunicação para o consumidor. É a partir do rótulo que o consumidor vai conseguir fazer essas escolhas. Então, no caso do celíaco, ele lendo lá, não contém glúten, então não tem. Ele pode consumir aquele alimento com tranquilidade. Uma vez eu fui, né, conversando com uma amiga que é celíaca, e ela me chamou a atenção de uma coisa que eu nem sabia, que é o café. Né? Ela falou que uma vez foi numa casa de uma amiga, tomou um café. Café não tem glúten, né, gente? Todo mundo sabe. E ela começou a passar muito mal, muito mal, muito mal. Quando foi ver, né? Assim, atenção, alergênicos, pode conter glúten. E eu falei assim, cara, de onde que vem esse glúten desse café?
justamente de contaminação cruzada. Então, até alimentos que a gente já tem certeza que esse alimento não tem glúten, vai lá, dá uma olhada, dá uma lida, né? Porque aquilo que vai te trazer a segurança, né, de consumir aquele alimento. Bom, então, essa seria a nossa rotulagem geral, né? São informações gerais que a gente tem todo o alimento ali embalado. E a gente chega nas nossas informações nutricionais. Tá? Temos uma legislação, na verdade, no final vou falar, a gente tem hoje um movimento muito grande de mudar um pouco essa rotulagem. Tá? Foi feita uma pesquisa popular junto com os conselhos, as universidades, qual seria a melhor simbologia para a gente trabalhar, mas isso ainda está em andamento, né? Ainda não foi votada, ainda não virou lei. Então, no finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, hoje, o que a gente tem? Todo alimento industrializado, colocado para ser comercializado, ele tem que ter a nossa informação nutricional. Como que a gente monta essa informação nutricional? Tem os itens obrigatórios. Então, eu tenho que conter ali a minha porção essa estabelecida por lei. Tá? Então, não é uma porção que eu tiro da minha cabeça. Eu tenho lá qual é a porção do pão. Porção de pão, 50 gramas. Então, eu vou pegar todos os substitutos, todos os equivalentes daquele pão. Pão francês, pão de forma, biscoito creme cracker, biscoito maisena, biscoito Maria, as bolachas. E aí eu vou colocar lá qual é a ordem, né? A quantidade que equivale àquela porção. Tá? Que tem a ver com a quantidade de calorias que aquele alimento vai gerar. Então, por isso que cada grupo de alimentos tem uma quantidade de calorias da sua porção, que é o que muita gente usa também para cálculo dietético, né, Camila? Para cálculo dietético, para aquela lista de substituição, a gente utiliza muito essas porções de alimentos. Então, mesmo que a gente utiliza para poder fazer o rótulo, justamente para que a gente possa, mais uma vez, orientar o nosso cliente, o nosso paciente, a fazer escolhas e substituições mais saudáveis. E aí eu tenho que ter lá a porção em gramatura e em medida caseira. Então, vamos lá. São 50 gramas. Oi? E isso é super importante, né? É o nosso grande detalhe. A gente fala isso muito, né? Eu sou da área clínica. E aí, quando eu tô falando com o paciente, então, isso acontece o tempo todo. Mas até com o aluno que está estudando, já ouviu várias vezes, essa parte de medida caseira é super importante. Eu faço muito esse exercício em sala de aula. Eu falo, gente, o paciente, eu tô falando, né? Eu conto para vocês aqui as minhas histórias, vocês não acreditam em mim. Vamos fazer com vocês, um fazendo com o outro para vocês verem. Quando você precisa entender qual é a quantidade realmente que você consome, isso te traz uma dificuldade. Porque a pessoa fala assim, ó, eu comi pão com manteiga, café com leite e botei um pouquinho de açúcar. Pra gente, é importante, né? Além de saber quais alimentos foram, né? Qual foi o tipo de pão, foi manteiga, margarina, qual leite, qual açúcar. A gente quer saber a medida caseira. Então, você usou manteiga. Quanto? É algo muito difícil, né? Essa parte e tem gente que corta manteiga como se fosse queijo, né? Corta aquelas lascas de manteiga e coloca dentro do pão. Mesma coisa para o leite. Quanto de leite, quanto de café, quanto de açúcar? Eu botei até ficar no ponto que eu gosto. Quanto? Qual colher que usou, né? Então, essa parte de medida caseira é super importante, porque é como a gente come. É a prática. Então, o rótulo, gente, a Luana está aqui falando, né? Eu complementei com esse exemplo, porque o rótulo ele está ali para ajudar a gente. Então, é uma informação para o consumidor. Então, tem que ter a medida caseira. Porque se só colocar lá grama, 50 gramas, o que é 50 gramas? Ou você vai ter uma balança ali o tempo todo na tua casa para tu pesar tudo, ou você não vai conseguir ter esse entendimento. Então, não é o objetivo da rotulagem que seja complicado, é que seja realmente uma informação para o consumidor. Então, sempre vai vir lá, do lado, o que aquela gramatura, né? O que aquilo ali significa na medida caseira. É uma unidade, são duas, como é que é isso? Uma colher, um copo? Então, sempre tem essa informação. E que é super relevante para a gente também, porque a gente usa, né? Não é só para o paciente, a gente também usa esses rótulos no nosso trabalho como nutricionista, porque as nossas tabelas de composição não se atualizam na velocidade com que os produtos eles são lançados no mercado, né? Então, a gente precisa dos rótulos de apoio
para o nosso trabalho em qualquer área da nutrição, né? Porque realmente é uma velocidade muito rápida. Muito. E olha que legal como as áreas se interagem, né? O aluno, ele vê assim, não, eu estudei química e composição dos alimentos é uma coisa, estudei clínica é outra. Lá na frente você vai precisar desse conteúdo para conseguir entender, conseguir porcionar. Você fala assim, pô, mas como é que você sabe tanta medida caseira de cabeça? Né? Eu falei assim, gente, é prática. Um dia vocês também vão saber, né? Vão saber quanto que pesa, no meu caso, em técnica dietética, né? Eu sei quanto é que farinha, quanto é que é uma xícara de farinha, quanto é que é uma xícara de açúcar, porque você já está tão habituado a fazer aquela conversão da medida caseira para a gramatura, para preencher a ficha técnica, né? E no seu caso é o contrário, você já está tão habituado, né, em transformar em gramatura em medida caseira, porque o seu paciente, o seu cliente, quando a gente trabalha com pressão de dieta, ele vai mensurar isso? Não, então posso comer uma colher de sopa, eu posso comer uma colherzinha de chá, eu posso comer, né? E tem umas que eu confesso que eu acho meio difíceis, Camila. Uma vez me fizeram um plano alimentar, né? Porque eu vou no nutricionista, fizeram um plano alimentar que era assim, uma ponta de faca. Uma ponta de faca de requeijão. Aí eu pensei, vou pegar minha faca de carne, né? Que é aquela faca desse. Porque mas a ponta dela. Isso, Luana, isso esse entendimento, né? Que é o que eu gosto de botar os alunos para treinarem isso em sala, porque na prática é isso que a gente vê. O paciente, nós somos o paciente, gente. O que a gente faz, o nosso entendimento, o paciente é igual, ele não é uma pessoa diferente, né? Porque a gente sempre, o aluno às vezes acha, não, eu faço isso, mas o paciente vai fazer diferente. Não, ele é uma pessoa. Se você tem esse pensamento de que, cara, eu vou pegar a faca que mais for de acordo com o que eu quero, né? Porque tá ali faca. Faca, eu vou pegar uma faca de açougue. Eu vou pegar a que mais vai estar de acordo com o meu desejo, com a minha vontade, com o meu hábito naquele momento. Então, tem paciente que pergunta, tem paciente que vai falar, mas espera aí, pode ser qualquer tipo de faca? Igual vocês quando perguntam pra gente, né? Aluno pergunta muito isso também. Aluno fala assim, professora, mas vai valer ponto? Vale quanto, né? Porque dependendo, ele vai ponderar. Se valer meio ponto, eu não quero, não. O paciente faz a mesma coisa. Então, tem paciente que vai olhar e falar assim, não vou perguntar nada, porque depois eu vou dizer que ela que não disse. Vou deixar quieto. Tem vezes que o paciente, né, ele vai perguntar, ele vai falar, mas espera aí, serve qualquer colher? Aí você vai falar, não, olha só, é de tal jeito. Mostrar ali, né, eu sempre falo pro pessoal que no consultório a gente tem que ter instrumentos, né, tem que ter ali algumas medidas, tem que ter registro fotográfico para ajudar o paciente, porque por mais que você só atenda adulto, tem o paciente que não é ele que porciona a comida dele, ele compra congelado, é alguém que faz, ele já chega em casa, tá tudo pronto, ele só olha para o prato, né? Não é ele que porciona. Se não é ele que porciona, como é que ele vai saber qual foi a colher, quantas colheres, como foi? Ele só tem a visão. Ele olha a distribuição do prato. Então, por isso que os registros são importantes, né? E essa ideia da fotografia é bem legal, né? Eu brinco muito com os meus alunos e falo assim, gente, olha só, como é que vocês diluem leite em pó? Porque tem lá, né? 2 colheres de sopa para 200 ml de água. Legal. Assim, mas como é que é a sua colher de sopa cheia? Porque se a gente fala para uma mãe, a colher de sopa cheia de uma mãe é aquela colher de sopa que não cai nem mais um grão ali. Ela vai equilibrando e se bobear muito naquela uma colher dela, são 2 colheres de sopa já. Ali ela, não, mas eu quero fazer um leite forte para o meu filho. Né? Eu falei assim, mas olha só, um leite forte significa que você está concentrando proteína, gordura, carboidrato. Será que isso realmente é benéfico para o teu filho? Então, às vezes o visual de você mostrar o que é uma colher de sopa cheia, né, seja importante para essa intervenção, porque é difícil realmente esse entendimento. É difícil. Bom, então a gente vê a importância da medida caseira. Por isso que essa medida caseira tem que estar no nosso rótulo. Não só a gramatura, mas a medida. Vou comer um fandangos da vida, xícara. Né? Então, eu vou medir lá quanto de xícara eu posso ter. Xícara, a gente sempre tem de xícara de chá, tá, gente? Então, todas essas medidas estão lá. 1 unidade, 5 unidades, uma fatia, um pão, tá? Tem lá. Então, é muito importante a gente conseguir fazer. Por quê? Porque aquela informação nutricional que está descrita ali, está descrita para aquela porção. Então, às vezes as pessoas falam assim, não tem problema comer um biscoito recheado. Né? Porque eu fui ver a caloria lá, ele é quase a mesma coisa que um creme cracker, só que tem uma diferença. Creme cracker são 5 unidades. O biscoito recheado são 2,5 unidades. Quem é que come 2,5 unidades de biscoito recheado? Ninguém.
Quando abre, é meio pacote, é o pacote inteiro. Então, é pegar aquele número de calorias e multiplicar por quantas porções está comendo. Caramba! Então, tem 600 calorias no biscoito. É isso. Você acabou de ingerir 600 calorias, tá? No impulso de comer um pacote de biscoito. Então, essas informações são informações que a gente tem que estar atento, que a gente tem que orientar, mais uma vez, orientar o nosso paciente, o nosso cliente, a fazer esse tipo de leitura. E que informações nutricionais são essas que são obrigadas a ter no rótulo? Sempre nessa ordem. Calorias, sempre da porção, tá, gente? Calorias, carboidratos, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibras e sódio. Então, isso a gente tem que ter lá no nosso rótulo. Ah, mas eu leio uns rótulos que fala de vitamina D. Pode? Posso. Desde que na minha porção eu tenha uma quantidade significativa para colocar ali no meu rótulo. Tá? Então, posso colocar qualquer outras informações. Tem alguns que fazem essa diferenciação do carboidrato. Tá? Carboidrato, dos quais 2 pontos, tanto de frutose, tanto de maltose. Tá? Então, aqueles carboidratos lá são carboidratos totais. Tá? Fibra, por que fibra, apesar de quimicamente ser um carboidrato, ele é colocado do lado de fora dos carboidratos, porque ele não gera caloria. Tá? Então, a fibra é um carboidrato que a gente não faz a digestão. Logo, ela não entra no nosso cálculo calórico. Então, a nossa caloria, a gente vai ter lá o carboidrato, proteína e lipídio, para poder chegar naquela quantidade de caloria. Sempre em gramaturas, tá? Com exceção do sódio, que é em miligramas, todos os outros vão ser em gramas, dentro da minha porção. Isso é importante. Aquela informação nutricional é dentro da minha porção. Ao lado da minha quantidade em gramaturas ou em miligramas, a gente tem o nosso valor diário, percentual do valor diário. O que é esse percentual do valor diário? É quanto aquilo corresponde aos 100% que eu tenho que ingerir ao longo do dia. Eu não sei se vocês repararam, tem lá um asteriscozinho pequenininho. Valores baseados numa dieta de 2.000 quilocalorias. Ah, mas como é que eles chegaram nisso? De acordo com a média populacional do brasileiro. Então, a partir de exames, de pesquisas epidemiológicas, onde viu que o brasileiro tem em média uma ingestão para poder manter uma vida saudável de 2.000 quilocalorias. Todas aquelas distribuições daqueles macro e micronutrientes foram feitas em cima desse percentual. Fibra de 25 a 30 gramas, 25 gramas ao dia, e sódio, a gente utiliza a orientação, tá, do Ministério da Saúde, que é 2.000 miligramas de sódio ao dia. Então, esses são os valores diários que a gente tem que ingerir. Gordura trans, não existe recomendação para gordura trans, por isso que todos eles têm lá um asteriscozinho no meu percentual do valor diário. Poxa, mas então como é que eu vou saber que tem gordura trans ou não? Se lembra que eu falei lá da lista de ingredientes? Vai lá, ver qual é o tipo de gordura que usa. Se usa gordura vegetal hidrogenada, gente, vai ter gordura trans. Por mais que ele coloque lá 0%, é 0% na porção. Então, significa que ele tem uma quantidade menor que 0, mas ele pode, que 1, mas ele pode ter 0,8? Pode. E ele vai declarar o quê? Ah, eu tenho, tá? Vou colocar lá, eu sou muito ético, vai colocar que não tem na porção, só que a gente não come só aquela porção. E aí, quando a gente vai juntar toda a quantidade que a gente faz a ingestão, a gente tem uma ingestão considerável de gordura trans. Então, todo mundo sabe todos os malefícios para a saúde que a gordura trans tem. Então, é importante, vai lá na lista de ingredientes e ver na lista de ingredientes se tem essa gordura trans ou não. Então, quando a gente olha o rótulo lá, nutricional, são muitas informações que a gente tem lá. Ah, mas é difícil, porque às vezes tem uma porção que não relaciona-se à porção habitual e eu tenho que ficar fazendo conta, regra de 3 para poder saber o valor aproximado, gente. Tá? Então, sempre que a gente vai fazer substituições na nossa dieta, a gente e a Camila está aí, pode falar disso melhor do que eu, né? A gente faz uma dieta em torno de 1.400 quilocalorias, por exemplo. Tá? Porque, dependendo da substituição que eu faça, ela pode ter um pouquinho menos, ela vai poder ter um pouquinho mais, mas isso num todo não vai ter um impacto muito grande.
Tá? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Como eu disse, nosso rótulo ele recebe muitas reclamações, né? Porque a leitura é difícil, porque nem todo mundo vai saber o que é percentual do valor diário, né? Ah, porque eu tenho criança, e aí? Aquela dieta é uma dieta para criança, a criança não faz ingestão de 2.000 quilocalorias, então como é que eu faço esse cálculo para criança? Então, a gente sempre tem essas discussões. Então, o que se discutiu? Vamos criar sinais, nomenclaturas para poder falar assim para a população, olha só, esse alimento ele é rico em açúcar. E aí, por que eu gosto de falar de açúcar? Porque o açúcar, como a gente disse, ele está em diversas formas diferentes no rótulo. Então, às vezes, a pessoa não percebe que um açúcar invertido é um açúcar. Né? Por mais que a gente que seja da área seja claro, e isso me chamou a atenção uma vez que eu dei uma aula num curso de gastronomia. E o pessoal tinha aula de nutrição no primeiro período. E aí eu fui dar aula de carboidrato, né, na aula de nutrição básica, eu perguntei assim, gente, se vocês veem no rótulo açúcar invertido, o que vocês acham que é? Aí o menino levantou a mão e falou assim, é sal. Porque na cabeça dele, qual é o inverso do açúcar? Sal. Né? E a gente tem alimentos salgados, biscoitos salgados, que tem na lista de ingredientes açúcar invertido. E aí aquilo me acendeu uma... Eu falo que a gente aprende muito com vocês em sala de aula, né? Aquilo acendeu assim um farol na minha mente, falei assim, caramba, eu falo porque isso para mim é tão claro, mas o leigo, ele não faz ideia do que é isso, tá? Ah, não, porque tem destrose, nome bonito, né? Destrose, açúcar. Eu gosto muito, na aula, eu pego um rótulo de alimento e falo assim, vamos lá, peguei um cookie, né? Um cookie de chocolate. Aí falo assim, vamos ler a lista de ingredientes que tem. Açúcar, gordura, açúcar, 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 açúcar. E tem vários tipos de açúcar diferentes. Assim, caramba! E tem a farinha de trigo, que no final, aquele amido vai ser transformado em quê? Glicose, né? Açúcar. Então, um biscoito de açúcar com gordura, de forma bem grosseira, é gordura, açúcar e corantes. É isso que tem, né? Então, olha a importância que tem, né? A gente saber ler, saber interpretar isso. E aí, frente a isso, assim, não. E foi essa discussão que teve. Vamos trabalhar com as cores do sinal? Porque a gente coloca em vermelho aquele alimento que é rico em sódio, aquele alimento que é rico em açúcar, rico em gordura. Amarelo, o que tem uma quantidade razoável. E verde, o que pode consumir. E aí a gente colocaria em destaque na rotulagem, né? Ah, não, mas isso, não sei, não vai ser. Então, essas são as discussões, né? A indústria de alimentos, gente, tem uma força muito grande, ao mesmo tempo, né? E vocês devem ter acompanhado aí a grande discussão que teve do Guia Alimentar. Nada mais é do que a força da indústria, né? Pressionando a população, não tem problema nenhum consumir alimento industrializado. Realmente, existem alimentos industrializados que podem ser bons? Pode, eu falei lá do suco. Eu tenho sucos industrializados que são naturais, 100% suco, né? Que não tem problema nenhum. Mas como que eu, um leigo, na hora de fazer a escolha, vou saber qual que eu tenho que escolher? Lendo o rótulo, vendo os ingredientes, vendo a quantidade de caloria, né? Eu falo muito isso de suco de fruta, suco de uva, aquele integral. Aí eu falo assim, ah, não, pô, é uva, integral, não tem problema. Eu falo assim, gente, a uva é uma das frutas que mais tem açúcar, pelo amor de Deus. Né? E vai dar, né, a resposta glicêmica, se você tomar muito, aí as pessoas vão lá e tomam 2 copões de 300 ml numa refeição daquele suco. Né? Não que vá fazer mal aquilo, mas a resposta, e a Camila pode até falar um pouquinho sobre isso se quiser, a resposta do meu organismo daquele açúcar vai ser a mesma frutose. É super simples, é natural? É natural. E a gente entra naquela discussão, não, então é melhor eu consumir os que são de fontes naturais do que são artificiais? Sempre. Tá? Mas o meu organismo, ele não consegue, não, opa, esse monossacarídeo é de fruta, opa, esse monossacarídeo não é de fruta. Ele não tem essa percepção. Tudo vai ter uma resposta glicêmica porque é monossacarídeo, é super simples entrando. Então, quando eu falo que nós somos... Né, Oi? o que você falou para eu complementar, vou falar. Pode falar. A gente fala pouco, te falei. Eu acho bacana aproveitar para falar disso que você está comentando. É aquilo que a gente sempre fala para todas as pessoas, seja aluno, seja paciente, seja quem for.
precisa, e o nosso guia também fala sobre isso, né? Claro que existem polêmicas, né, com relação a isso, mas e a gente também não diz que não precise sofrer atualização. Na verdade, o nosso olhar é qual vai ser essa atualização, né, que aquele documento vai sofrer. E isso é um ponto relevante de fato, porque o equilíbrio, gente, é que é importante. Não é, e as pessoas têm muito, eu falo sempre isso, porque eu sou muito da área clínica e eu já vi muito paciente chegando no consultório assim, não, quando você vai avaliar na ingestão alimentar, ele fala, não, mas eu não bebo mais água, eu só bebo chatal, porque o chatal seca a barriga, então eu não bebo mais água, eu só bebo aquele chá. O problema, e eu nem vou entrar no mérito de discutir se existe isso de chá secar barriga ou não, tá, gente? Não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas vamos imaginar que, né, tivesse algum fundamento científico naquele chá específico. 2 litros ou mais no dia não vai ser tóxico de alguma forma, não? Por mais que tenha... Não é porque algo é bom, gente, que em excesso vai ser maravilhoso. Né? Até a água, né? Até a água em excesso vai fazer mal. É a mesma coisa um remédio. Você pensa lá, ai, nossa, eu tô com uma inflamação, né? Eu tô aqui meio gripando. Então você vai lá, vou tomar vitamina C, vou tomar tal coisa. Se eu tomar um balde, eu vou ter efeito colateral, né? O que vai definir ali aquele remédio me curar ou ele me intoxicar é a dose. A gente não tem a quantidade, o médico não pesa você, não pesa a criança, não fala, olha, para você são tantos miligramas, para você são tantos comprimidos, são tantos ml. Por quê? Porque aquela dosagem não é para te matar, ela é para te curar. E um remédio, dependendo da dosagem, ele pode trazer uma toxicidade grave. O alimento não é diferente, gente. Não é porque, é banana, que eu posso comer 30. É porque é água, como a Lona falou, que eu vou tomar 10 litros. Não, você tem que ter equilíbrio. Então, entra aí essa questão dos alimentos, da rotulagem, né? Então, por mais que a gente olhe lá e veja, esse alimento aqui, eu estou vendo que ele tem um número grande de substâncias que eu não sei o que é, né? Que foi o que a Luana falou, são os aditivos. Então, você vai olhar e falar assim, esse aqui eu vou comer menos. Não é que é proibido, gente, precisa você equilibrar. Você vai dizer, bom, então desse aqui eu vou comer um pouco menos. Desse aqui não tem tanto, então eu já posso incluir na minha rotina diária, mas sempre trabalhando com as porções, sempre trabalhando com as quantidades que são adequadas para você. Por isso que procurar um nutricionista é muito importante, para você saber o que é bom nas quantidades que são ideais para você atingir as suas necessidades. Mas não é porque é saudável, né, que a gente tem essa certeza, é saudável, como eu dei o exemplo de fruta, a Luana falou de água, que a gente pode ir lá e consumir. Eu sempre brinco, né? Botar no soro aqui na veia e sair andando por aí. Não é assim, gente, porque... Eu vou pegar um exemplo, Camilo. Meu avô é diabético, né? E aí ele adora fruta, sempre comeu muita fruta. E aí na concepção, meu avô tem quase 90 anos de idade. Na concepção dele, fruta é saudável. O médico fala assim, você tem que ter uma alimentação saudável. Aí, glicose descompensada, 700 e pouco, toma remédio, não baixa. Aí a esposa dele me ligou, Lu, você que é nutricionista, dá uma ajuda, não sei o que eu estou fazendo de errado com o seu avô, não sei o que. Eu falei assim, me passa o que ele come. Ele comia fruta no café da manhã, ele comia fruta no lanche da manhã, ele comia fruta no almoço, ele comia umas 6, 7 porções de fruta ao longo do dia. Eu falei assim, tia, olha só, ele está comendo muita fruta. Tenta diminuir um pouquinho a quantidade de fruta. Não. Aí eu fui falar com ele. Melhor você explicar para ele, porque o seu avô é teimoso, não sei o que. Aí eu fui conversei com ele, fui lá na casa dele, expliquei, falei para ele, vô, tem que diminuir. Não, mas fruta é saudável, mas vô, a fruta tem um açúcar da própria fruta. Esse açúcar... não concordo, mas sabe, Aí eu até brinco, eu falo assim, com quase 90 anos, você não vai conseguir mudar o hábito alimentar dele, né? Para ele vai entrar em sofrimento se ele parar de comer. Aí o que eu orientei a minha tia a fazer? Cara, coloca uma aveia, coloca alguma fibra para tentar diminuir um pouquinho aí a resposta glicêmica dessa fruta. Mas, vamos lá, graças a Deus ele foi aumentando a quantidade de fibra, foi conseguindo controlar, conseguiu diminuir um pouquinho, em vez de comer um mamão papai inteiro, passou a comer meio, em vez de comer uma banana, passou a comer meia, e ela picava a fruta para ele, jogava uma veiazinha em cima, ele conseguiu controlar. Mas é difícil a gente conseguir pegar para uma pessoa e falar assim, cara, tem que controlar a ingestão de fruta, mas fruta é saudável, mas tem todo um equilíbrio, todas as porções, tem as suas necessidades fisiopatológicas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente, como nutricionista,
independente da área que a gente for trabalhar, a gente tem que ensinar os outros a entenderem o rótulo, né? Porque o rótulo está lá para passar todas essas informações para a gente. Né? Uma discussão também que teve há um tempo atrás foi sobre os transgênicos no rótulo, que antes vinha um símbolozinho com um triângulo amarelo, com um T preto, e aí saiu, e só é hoje obrigatório colocar lá na lista de ingredientes que vem um salgadinho de milho transgênico, né? E eu falei assim, pô, mas isso é um absurdo, tira. Eu falei assim, gente, não adianta você também ter lá uma informação que a população não sabe que informação é aquela, né? Como é que eles chegaram na conclusão de que era melhor tirar? Foi feita uma pesquisa e quase 80% dos entrevistados, eles chegavam com aquele símbolo e mostravam para a pessoa. O que é esse símbolo? Mais de 80%, 82% das pessoas falaram que era uma placa de trânsito. Então, aquilo está no rótulo, mas as pessoas não sabem o que é aquilo. Então, não adianta também a gente entupir o rótulo com um monte de informação se a gente não leva educação para as pessoas interpretarem aquelas informações, né? Então, esse é o nosso papel. Eu falo que, assim, toda nutricionista, todo nutricionista, eu vou falar no masculino, vou falar no feminino, né? Todo nutricionista, ele é um educador de saúde. Né? Porque independente da área, trabalha em restaurante, você vai educar qual a porção que ele tem que colocar no prato, você vai planejar um cardápio de forma a ter equilíbrio entre os nutrientes. Eu sou nutricionista clínico, eu vou fazer lá, né, a mesma coisa, eu vou orientar, ó, quais são as ferramentas que a gente tem, medida caseira, a gente tem um rótulo, a gente tem a balança, então como é que a gente vai trabalhar? E a gente levar essa educação de forma a dar autonomia. É isso que o rótulo nutricional traz. Ele traz autonomia para que todos possam fazer essas escolhas alimentares. Estamos combinados? Estamos conversadas? Quer falar alguma coisa, Camila? Não, gente, é isso. Eu fui complementando ao longo, né? Agora a gente quer que você fale. Então, você está assistindo aqui, vai interagir com a gente, vai deixar suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente possa responder e interagir com vocês também, tá? Então, é isso que a gente quer que vocês façam. Venham aqui e comentem com a gente, tá? Que a gente vai responder vocês. E na semana que vem, a gente se encontra no mesmo horário, no mesmo dia, e a gente vai divulgar o tema ao longo da semana. Tá bom? Isso. Tá? Prazer estar com vocês. Ó. Tá aqui. Beijo enorme. Aqui, beijo grande para vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchauzinho.